Muito bem, nós vamos continuar então a análise do nosso serviço. Dessa vez a gente vai analisar as operações de requisição. Nós temos 4 operações principais, que são Select, Save, Update e Delete, e mais uma operação auxiliar, né, que é a listagem de requisições detalhe. E a gente vai analisar também os DTOs e o mapeamento do Hibernate, tá ok? Vamos começar então conhecendo a tabela, as tabelas envolvidas, né? Então aqui estão requisição compra e requisição compra detalhe, tá ok? Então já tem algumas informações, aqui eu tenho um cabeçalho e um detalhe, mestre detalhe, né? Tá certo? Bastante simples, né? Sem muitas complicações. Eu vou ter duas classes, o requisição compra detalhe DTO e requisição compra DTO. E aqui estão elas. Requisição compra DTO. Tem os mesmos campos, né? ID, tipo de requisição, ID, colaborador e data. Observe. E tem mais uma listagem de requisição compra detalhe. Tá ok? Agora veja o seguinte. Esse aqui é o HBM, o arquivo do Hibernate, da minha requisição compra, do meu cabeçalho. Observe que para as chaves estrangeiras, tipo de requisição e colaborador, no meu cabeçalho, eu estou utilizando dois DTOs, tá? Um de tipo de requisição, que eu já mostrei anteriormente, e mais o colaborador DTO, tá ok? Colaborador DTO, que é uma classe, que tem algumas propriedades que a gente utiliza, tá? Então tem o ID do colaborador, o nome, e na verdade esse nome ele busca desse outro mapeamento aqui, que é pessoa DTO, tá ok? Então primeiro eu vou finalizar aqui a análise do requisição compra, depois a gente vê esses colaborador e pessoa. Aliás, colaborador e pessoa a gente vai falar mais pra frente, tá? Então a gente vai terminar logo esse requisição compra. Então a gente tem esses 4 campos aqui e mais um list, tá? E tem 2 campos aqui que são objetos, que fazem referências, que são as chaves estrangeiras na tabela, tipo de requisição e colaborador, e tem mais a data. E tem uma listagem do requisição compra detalhe, que é a lista de detalhes desse cabeçalho, desse mestre. Se nós observarmos no mapeamento, a gente vai ter então a classe compra DTO, a tabela requisição compra, o ID, os dois mapeamentos, muitos para um, que são tipo de requisição DTO e colaborador, e nós vamos ter uma propriedade data requisição. Nós não temos o mapeamento da listagem, tá ok? Nós não temos o mapeamento da listagem. Por que isso ocorre? Porque ao fazer o mapeamento da listagem para que funcione corretamente, ou para que tenha um funcionamento melhor, no momento que eu vou fazer o salvar, excluir e assim por diante, atualizar, a gente teria que fazer o mapeamento inverso também lá nos detalhes. Tá? Então teria que ter um mapeamento no mestre para a lista e no detalhe eu teria que fazer um mapeamento inverso para o cabeçalho. No entanto, quando a gente utiliza referências circulares com WCF, a gente tem alguns problemas. Tá? E para evitar esses problemas, então, eu optei por para não ter que implementar uma solução alternativa e assim por diante, eu optei por não fazer esse mapeamento completo aqui, tá? Que seria o mapeamento bidirecional. Tá? Optei por não fazer um mapeamento bidirecional. De forma que então eu não tenho esse mapeamento da listagem no meu requisição compra DTO. No meu requisição compra detalhe, se a gente observar, eu vou ter então os mesmos campos que eu tenho na tabela, ID produto, de requisição, compra, quantidade, item cotado. Então veja ID, produto, eu faço uma referência ao produto mesmo, objeto produto. E aqui eu tenho um campo nome produto, que na verdade ele dá um get no nome do produto e um set lá no nome do produto, se for o caso, tá?
eu tenho... Isso aqui é para evitar eu ter que chamar requisição detalhe ponto produto ponto nome, tá ok? Então esse aqui também não vai ser mapeado no Hibernate, né? Eu tenho o ID requisição compra, a quantidade e um char de item cotado. Observe que o ID requisição compra, então, como eu não estou fazendo aquele mapeamento bidirecional, então, na verdade, eu não tenho uma referência para um objeto requisição compra, tá ok? Então, dessa forma, eu corto uma referência circular, o que traz problemas quando a gente utiliza o WCF, tá? Muito bem. Continuando, então, nós estamos vendo aqui o mapeamento. Então, aqui eu tenho o requisição compra detalhe DTO, mapeamento também muito parecido. Requisição compra detalhe é a classe. Requisição compra detalhe DTO é a classe. O requisição compra detalhe é a tabela no banco. Os campos, o many to one na produto, tá? Na minha classe produto, com a coluna ID produto. Tá, okay? Então esse é o mapeamento para que o meu DAO genérico reconheça e saiba como manipular essas classes. Sabe em qual tabela tem que persistir essas classes, né? Muito bem, vamos direto para o serviço. Então aqui eu tenho serviço, eu tenho 4 métodos, 4 operações principais e tem mais uma operação auxiliar que é a seleção de detalhes, tá? Então a gente vai analisar primeiro as 4 principais, né? Seleção, que me retorna uma lista. Salvar, atualizar e excluir. No nosso serviço, então, que implementa esta interface, nós temos as 4 implementações, né? Aqui está, vamos começar pelo select. Select requisição compra. Recebe uma requisição compra DTO como parâmetro. Esse objeto é o objeto que é utilizado como elemento de filtro. Esse filtro ele é aplicado no DAO, tá ok? No nosso DAO, no momento que a gente constrói o exemplo, né? Só que para o requisição compra DTO a gente não vai usar o DAO genérico. Para a requisição de compra a gente não utiliza o DAO genérico, tá ok? Nós utilizamos um DAO que tem o DAO genérico, mas que é um DAO específico, tá? Vamos dar uma olhada nesse DAO. Na verdade, então, eu vou ter um requisição DAO, observe, que é só para requisição de compra, que vai ter como parâmetro um DAO genérico de requisição de compra e uma seção, tá? O construtor desse requisição DAO vai receber uma seção, e a primeira coisa que ele faz é instanciar um DAO genérico e armazenar a seção que recebeu. Então eu vou instanciar um DAO genérico. Ok, veja só, as operações básicas eu submeto diretamente para o meu DAO genérico. Então eu vou usar o NHibernate DAO genérico, que na verdade é um DAO específico para requisição de compra, para fazer as operações de salvar, atualizar, excluir e selecionar por ID. No entanto, no caso da requisição de compra, eu preciso de um select específico, ou seja, eu preciso de um select que aquele select que foi elaborado no nosso DAO genérico, que é esse DAO aqui, não resolve. Tá? Esse select não vai servir, então por esse motivo eu fiz esse outro DAO, que é o DAO mais específico, apenas para que ele implementasse um select diferenciado. Qual que é a diferença? A diferença é que eu vou precisar utilizar um campo de consulta em um objeto que compõe a minha requisição de compra. E utilizando o DAO genérico, aquilo não é realizado, tá ok? Então, por esse motivo, eu tive que fazer esse DAO específico. Então, veja só. Eu vou ter aqui, então, uma lista de resultado. Aqui é o método select específico da requisição de compra. Eu vou ter, então, uma lista de requisição de compra de resultado. Eu vou criar o mesmo processo que eu fiz no DAO genérico. Vou criar um exemplo que vai ser o filtro da minha consulta e vou montar a minha consulta, tá? Até aqui é igual. A diferença está aqui, ó, nesse bloco. A diferença é o quê? Se o objeto que veio como parâmetro ele tiver um tipo de requisição,
um objeto que seja o tipo de requisição, eu vou fazer um subselect no tipo de requisição antes de aplicar o filtro maior. Esse filtro aqui, ó, antes de executar essa consulta. Então, para isso, eu vou montar uma critéria desatachada, né, que não é atachada, em cima do meu tipo de requisição. E em cima desse tipo de requisição, eu vou montar um outro exemplo. Tá ok? Então, vou criar em cima do tipo de requisição que veio como parâmetro, né, na minha requisição de compra. E aqui eu vou configurar. Eu vou habilitar o like, ignorar case, excluir nulos e excluir os zeros. Vou setar o elemento que eu quero que seja o resultado dessa consulta. Eu vou fazer a projeção, que vai ser meu ID. E vou adicionar essa minha consulta. Vou adicionar essa projeção. Desculpe, vou adicionar. Adiciono a projeção e na sequência adiciono o exemplo à minha consulta. Minha consulta desatachada, minha critéria desatachada. Essa critéria desatachada, observe esse decrit aqui, eu vou adicionar a minha critéria principal. Tá? Vou adicionar ela fazendo um filtro nela, em tipo de requisição ID. Ou seja, o ID de todas as requisições, o ID do tipo de requisição, vamos analisar aqui na tabela. Então veja só, eu vou fazer uma consulta filtrando o tipo de requisição aqui. Então aquela minha primeira critério, ela vai servir para me filtrar somente aquelas que tem uma requisição X, entendeu? Um tipo de requisição determinado. E aí, filtrou, vai me retornar, por exemplo, 2 ou 3 tipos. Na minha critéria principal, que é a critéria de requisição de compra, eu vou adicionar esse filtro. E aí vou botar o elemento in, né? Vou dizer assim, ó, eu quero que esteja nesse grupo aqui, que é o grupo dessa minha critéria desatachada. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai ter a opção para fazer pesquisas na hora que a gente estiver analisando o cliente em relação à requisição de compra. Nós vamos ter opções para fazer pesquisa pelo tipo de requisição, pelo nome do tipo de requisição. Então eu teria que, nesse caso, oferecer essa possibilidade, né, de fazer um filtro, primeiro pelo nome do tipo de requisição e aí, num segundo caso, em um segundo momento, fazer um filtro das requisições de compra cujo o tipo de requisição tenha aquele nome, ou tenha parte daquele nome, tá ok? Muito bem, então esse é o nosso DAO genérico. A única função dele é essa consulta aqui e a gente retorna para o nosso serviço. Então veja o seguinte, eu vou ter instanciado desculpa, não era um DAO genérico, um DAO de requisição, vou instanciar ele, vou montar uma lista de requisições e eu vou executar essa consulta desse DAO. Ou seja, eu vou fazer um filtro específico, né? Utilizando o select que a gente viu a codificação agora. Na sequência eu vou montar aí sim um DAO genérico de compra detalhe. Declaro e faço instancio. Vou na requisição de compra, tá ok? Ou melhor, na lista de requisições que veio como resultado dessa consulta, do meu filtro específico, eu vou percorrer essa lista preenchendo com os detalhes, né, desse meu DAO. Tá ok? Vou preenchendo com os detalhes. Então vou em requisição compra, lista requisição detalhe. Então estou preenchendo cada cabeçalho com a lista de detalhes, né? Para isso utilizo o meu DAO genérico. Faço um select passando como elemento de filtro uma requisição compra detalhe DTO, cujo o ID de compra seja igual ao ID desse elemento aqui. Ou seja, eu vou montar o meu objeto requisição compra com o cabeçalho e os respectivos detalhes, tá? Então esse aqui é o select. Na sequência eu tenho um save. O save é uma operação muito parecida, né? Abra a sessão, receba um parâmetro que é o objeto que eu vou salvar. Abra a sessão. Na sequência eu vou instanciar. Observe que, como eu não vou usar nesse momento o select específico, aquele que eu elaborei, eu estou instanciando o meu DAO genérico mesmo, né? Estou usando o nHibernate DAO ao invés do requisição DAO, tá certo?
Instanciei o DAO genérico, salvei o objeto que veio de parâmetro, tá? Vou instanciar um requisição compra detalhe. Instancio o meu DAO genérico, né? Na verdade, declaro e instancio o meu DAO genérico e vou percorrer a listagem. Veja o seguinte, por eu não ter feito um mapeamento bidirecional, eu tenho que fazer o processo de salvamento em 2 etapas, né? Por causa daquela situação que eu falei, eu não fiz o mapeamento bidirecional, então estou salvando em 2 etapas. Primeiro eu salvo o cabeçalho e na sequência eu salvo o detalhe. Tá? Então observe que aqui eu vou percorrer cada detalhe da minha lista de requisição, detalhes que vem no meu cabeçalho. Aqui eu tenho o cabeçalho e aqui eu tenho os detalhes. Então eu vou percorrer cada detalhe e vou salvando, um por um. Na sequência eu dou um flush e retorno o resultado. Então esse é meu save. Atualização, processo muito parecido, né? De novo, eu não vou precisar do meu select específico, então nesse caso eu vou fazer um select. Vou utilizar meu DAO genérico, declaro primeiro o DAO genérico do detalhe. Por quê? Porque eu vou primeiro excluir todos os detalhes. O processo de atualização é feito assim. Eu recebo a lista, excluo o que está gravado no banco e incluo a nova lista, né? Então veja só. Primeiro eu obtenho os detalhes nessa listagem aqui, excluo cada um dos detalhes, então vou percorrer a lista excluindo os detalhes, dou um flush. Na sequência, a gente vai salvar os detalhes, né? Tá ok? A gente salva os detalhes. Os detalhes que vieram no meu cabeçalho de entrada aqui. Então, vou salvar esses detalhes, tá certo? Eu seto um ID null, né? Porque agora estou incluindo novamente e chamo o meu DAO genérico para salvar. Ele vai lá e salva Session Flush. No fim, eu instancio um DAO para o meu cabeçalho. Observe que novamente eu estou usando o DAO genérico. E este sim eu dou um update no cabeçalho. Observe que eu dou um update aqui no cabeçalho. Session.flush retorna o resultado. Então o que eu faço no processo de update? Excluo todos os detalhes, incluo e depois dou um update no cabeçalho. Delete, nosso penúltimo método, parecido com o update, né? Primeiro listo todos os detalhes nesse momento, excluo os detalhes, depois capturo, depois seleciono o cabeçalho todo e faço a exclusão do cabeçalho. Session.flush retorna o resultado. Falta nós vermos ainda o select requisição detalhe. Aqui está. Requisição compra, update tipo requisição, select requisição. Aqui está, select requisição detalhe. Muito simples, né? Abertura de sessão, DAO genérico, e eu faço uma listagem, dou um select simples, tá ok? Passando o parâmetro que veio de entrada. Então esses são os nossos métodos, os nossos serviços em relação à requisição, são serviços que o nosso cliente vai ter que utilizar. Agora deixa eu mostrar o porquê que eu tive que fazer aquele DAO genérico. Desculpa, fazer o DAO específico para a requisição de compra, tá? Essa é uma das formas que eu encontrei para resolver o problema de fazer consulta que tem join, né? No Hibernate. Então veja só, eu vou fazer a select requisição compra. Tá aqui. Então, na requisição de compra eu vou ter um objeto tipo de requisição, só que vamos consultar antes o tipo de requisição. Eu tenho aqui então o tipo de requisição compra interna, tá? Cujo nome é interna. Então veja só, eu quero selecionar apenas as requisições de compra cujo tipo de requisição seja interna, ou que contenha o nome, tem uma parte que se chama assim interna, ok? Por esse motivo eu tive que fazer o quê? Primeiro a consulta desatachada, né?
a critéria desatachada para filtrar os tipos de requisição que se enquadram nesse filtro aqui que contém o nome contém uma parte chamada interna. Depois eu faço uma segunda parte que seleciona a lista de compras, a lista de requisição de compras. Então vamos dar um invoke aqui. Então veja só quantos elementos eu tenho. Eu tenho apenas um cuja requisição, tipo de requisição é interna, né? Então depois essa listagem aqui, tá ok? Se nós mudarmos aqui para externa, vamos invocar, eu vou ter, nesse caso eu já tenho 3, tá certo? Então por esse motivo a gente fez aquela consulta específica, tá? A gente vai precisar disso aí lá no nosso cliente. Em relação à requisição era isso. Na sequência a gente vai estudar os próximos serviços.